Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que altera regras do imposto de renda. E hoje os deputados vão votar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar o texto. Por 398 votos a 77, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, Empresas e Investimentos. De acordo com o substitutivo, os lucros e dividendos distribuídos pelas empresas devem ser taxados em 20%. É uma forma de compensar a redução dos outros impostos. Ficam isentos da cobrança os lucros e dividendos distribuídos por empresas que estão no Simples Nacional e por empresas optantes do regime de lucro presumido, que faturam até R$ 4.800.000, dividendos até 20 mil, distribuídos por pequenos negócios, e os distribuídos entre integrantes do mesmo grupo econômico também seguem livres de cobrança. Já o imposto de renda da pessoa jurídica vai ser reduzido de 15% para 8%. Na versão anterior, a redução levava o tributo para 6,5%. A reforma do imposto de renda também afeta as pessoas físicas. Uma das alterações é que os trabalhadores seletistas, que recebem até R$ 2.500, ficam isentos do imposto de renda. A alteração corresponde a uma correção de 31% em relação ao limite atual, que é de R$ 1.900. Os valores das outras faixas do IR também vão ser reajustados em menor proporção. Segundo o governo, a atualização vai isentar 5.600.000 novos contribuintes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que revoga a Lei de Segurança. Artigos que tratavam do direito de manifestação e da punição para a comunicação enganosa em massa ficaram de fora. A Lei de Segurança Nacional foi editada em 1983, ainda no período da ditadura militar do Brasil, e tipificava crimes como o de insurreição, ameaça ou alteração de ordem democrática. O presidente Bolsonaro vetou alguns artigos da proposta de revogação, entre eles o que explicita o direito de manifestação. O texto original permitia o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, sindicatos e órgãos de classe. Para o presidente fica difícil caracterizar o que viria a ser manifestação pacífica, podendo gerar insegurança jurídica para os agentes públicos das forças de segurança. Bolsonaro também vetou o trecho que previa punição à comunicação enganosa em massa. O artigo estabelece uma diretriz sobre os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas e vê como delito promover ou financiar, pessoalmente ou por via de terceiros, campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos capazes de comprometer o processo eleitoral. Bolsonaro justificou o veto a esse trecho com o argumento de que ele contraria o interesse público por não deixar claro quem seria punido, quem gerou a informação ou quem compartilhou. Além disso, poderia criar uma espécie de tribunal da verdade para definir o que pode ser entendido como inverídico. A justificativa diz ainda que o trecho vetado poderia afastar o eleitor do debate público. E agora uma boa notícia. As secretarias de saúde apontam que agosto foi o mês com o menor número de mortes por Covid-19 no ano. O número de municípios que não registraram nenhuma morte por Covid cresceu 48% em agosto. A quantidade de cidades sem óbitos pela doença passou de 1.678 em julho para 2.500 no mês passado. O patamar não era alcançado desde dezembro de 2020. O número equivale a 44,8% dos 5.570 municípios brasileiros. Os dados foram reunidos pela Universidade Federal de Viçosa, com base nas estatísticas do Ministério da Saúde. A maioria dos casos sem mortes é em cidades com menos de 50 mil moradores. Mas o maior município com 0 vítimas em agosto foi Ubatuba, no litoral de São Paulo, com população de 91 mil habitantes. O estado com mais cidades zeradas de mortes foi Minas Gerais, que teve 407 municípios dentro do levantamento. Apesar de o Brasil ainda não atingir uma porcentagem ideal de vacinados com as 2 doses, já existe um impacto da vacinação em relação às formas graves e aos óbitos pela Covid.
Mas mesmo com os bons resultados, os números da pandemia no país continuam muito altos. E somente no mês passado, mais de 20 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus. Especialistas alertam para a variante Delta, que já tem frustrado os planos de reaberturas de outros países com cobertura vacinal maior do que a do Brasil. Cerca de 5 mil idosos de Serrana, no interior de São Paulo, vão receber a terceira dose da vacina Coronavac. A imunização deve começar na segunda-feira. Os idosos com 60 anos ou mais da cidade de Serrana, no interior paulista, vão ser vacinados com a terceira dose da Coronavac. A aplicação em massa dá prosseguimento ao Projeto S, estudo clínico conduzido pelo Instituto Butantan na cidade. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que a vacinação com a dose adicional vai permitir o acompanhamento em relação à ameaça representada pela variante Delta, que já soma 757 casos confirmados no estado de São Paulo. Ele afirmou que Serrana representa um verdadeiro laboratório epidemiológico, que agora avança para essa fase da vacinação. Como parte do Projeto S, a aplicação das 2 doses da Coronavac aconteceu entre março e abril deste ano na cidade paulista. Em junho, segundo o estudo, os casos sintomáticos da Covid tiveram redução de 85% em Serrana. As internações caíram 86% e as mortes 95%. Ainda de acordo com Dimas Covas, os benefícios não ficaram restritos somente à população vacinada, mas foram observados em toda a população do município, incluindo a proteção de crianças e adolescentes. No dia em que as crianças voltaram às aulas, na França, o presidente Emmanuel Macron foi recebido com vaias ao visitar uma escola primária em Marsella. O líder estava acompanhado pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, pelo prefeito socialista Benoît Payan e outras personalidades locais. Com a aproximação das eleições presidenciais, uma onda de tiroteios mortais colocou os problemas da segunda maior cidade francesa na agenda política. A população pede por mais policiamento, investimento público e melhores moradias. A viagem de 3 dias de Macron, que é acompanhado por 7 membros de seu gabinete, tem como objetivo anunciar investimentos em segurança e educação a apenas 8 meses das eleições presidenciais. Emmanuel Macron se adianta sobre a adversária de extrema-direita, Marine Le Pen, que promete uma campanha no próximo ano pautada nos princípios de lei e ordem. O maior esqueleto de Triceratops encontrado com 66 milhões de anos será leiloado em Paris e pode render até 1.200.000 euros, o equivalente a mais de 7 milhões de reais. O fóssil, apelidado de Big John, tem um crânio de 2,62 metros de comprimento e 2 metros de largura, enquanto seus 2 chifres maiores têm 1,1 metro de comprimento e mais de 30 centímetros de largura em sua base, capaz de suportar 16 toneladas de pressão. O dinossauro viveu em Laramídia, um continente insular que se estendia do atual Alasca ao México, e morreu em uma antiga planície de inundação atualmente conhecida como Formação Hell Creek, em Dakota do Sul. Os restos mortais da criatura foram preservados na lama. O esqueleto está mais de 60% completo e com 75% do crânio completo. No entanto, Big John carrega as feridas de uma vida difícil, com uma laceração no colarinho de uma altercação com um tricerátopo menor. Espera-se que a venda de Big John renda uma fortuna no leilão de 21 de outubro na Casa de Leilões Drouot, em Paris. E essa edição termina aqui. Eu volto logo mais às 17 horas com outras informações. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até lá.